Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo de número 13. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E o título da mensagem é Submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Romanos 13, que diz o seguinte: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si, os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que é deveis. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O amor ao próximo e a vigilância, a pureza. A ninguém devais nada, coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.
mas revesti-vos do Senhor Jesus. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Hebreus 13. A submissão. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem atrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Irmãos, Deus, fala conosco nessa mensagem de Hebreus 13, trazendo aqui uma grande elucidação, para todo ser humano, que nós precisamos andar em obediência, obediência ao nosso superior, onde quer que estejamos, nós temos sempre um superior, onde quer que estejamos, temos sempre um superior, Em casa, os filhos devem obediência aos pais, Os filhos, de maneira generalizada, devem obediência aos pais, Independente se ele é uma criança de 4 anos acima, ou se ele é um homem barbado, já com mais de 30, 40, 50, 60, 70, se ele vive em casa com os pais, ele deve obediência aos pais. Não que aqueles filhos maior de idade, que tenham casados, que tenham a sua própria casa, não devam obediência aos pais. Não é isto, Evidentemente que cada homem, cada pessoa, uma vez tornou-se adulto, ele sai de casa, toma seu próprio rumo e ele tem as suas responsabilidades, O dever e a obrigação dos pais e a autoridade dos pais sobre os filhos nunca termina. Só termina quando nós formos recolhidos para a glória de Deus. Até lá, nós temos autoridade, os filhos devem obediência e os filhos devem não só obediência, mas também o temor, Porque isto provém de Deus e não do homem, A palavra de Deus afirma no Salmo 110, verso 11, ou Salmo 111, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre, E os pais, porque nós podemos entender, irmãos, que na vida, por causa do homem, por causa da dureza do coração do homem, existe ex-mulher, existe ex-marido, existe ex-sogro, existe ex-sogra, existe ex-cunhado, existe ex-cunhada, mas não existe ex-filho, e muito menos ex-pai.
Filho é filho, pai é pai para a vida toda. Não tem jeito, irmãos. Isso não tem lei, nem nos céus nem na terra, né, que revoga estas leis ou esta lei, este estatuto e este mandamento. É coisa de Deus, né? Então, de modo que é cláusula pétrea, né? Nunca se acaba, nunca termina. É para toda a eternidade, né? Ainda que o filho seja rebelde, mal educado, sem educação, né? Que ele não obedece os seus pais em hipótese alguma, né? Mas ele está trazendo para si mesmo maldição. O filho que não teme o pai, não teme a mãe, né? Não obedece, não dá satisfação de nada, né? Ele está juntando para si maldição sobre toda a tua vida, né? Exatamente porque honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos dado por Deus a Moisés nas tábuas da lei, né? E na confecção da Bíblia, né, no capítulo onde está mencionado Êxodo 20, né, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Os outros vêm tudo depois, na sequência das colocações, né? Para quem para quem tem dúvida do que eu estou falando, pega a sua Bíblia e vai lá em Êxodo 20, e você vai pegar lá, né, aonde começa os 10 mandamentos relatados na Bíblia, porque é na Bíblia que está escrito, não é em nenhum outro lugar, não é em nenhum outro livro, né? Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés, e Moisés colocou eles na palavra de Deus em Êxodo 20, né? Por que colocou em Êxodo se Moisés teve alguns livros antes e alguns depois? Exatamente porque Êxodo significa saída, né? E quando o povo de Israel saiu do Egito, eles precisavam saber e entender que eles estariam começando vida nova a partir daquele dia. A partir daquele dia, independente de ter sido batizado ou não, de ter sido circuncidado ou não, mas é claro que eram, porque todos pertenciam ao povo de Israel, né? Mas eles eram filhos da promessa e precisavam andar embaixo das leis, dos estatutos e dos mandamentos, né? E Deus deu para Moisés exatamente para o povo primeiro aprender. Eu falo muito isto, né? Tem patrão, tem pessoas que tem chefe nas suas empresas que só sabe cobrar, né? E eles não sabem, eles não têm o conhecimento, o entendimento, que primeiro precisa ensinar. Primeiro você ensina, você capacita, você qualifica, você recicla. A partir de então, você começa a cobrar do seu funcionário, né, um rendimento, né, à altura, que ele venha corresponder à sua expectativa de acordo com as normas da sua empresa, né, e ele aceitou permanecer na sua empresa, né? Então daí primeiro nós precisamos ensinar, capacitar, qualificar, né, para depois começar a exigir. É simples assim. E com Deus é exatamente a mesma coisa, né? Porque foi tudo criado por Deus, né? Antes que o mundo existisse, os céus, a terra e o mar, existia Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. E foi Ele quem criou todas as coisas. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles existem. E eu falo muito isto nesta colocação, né? Nesse pronônio aí, né? O protocolo, o homem foi a última criação de Deus nesse contexto todo, né? Por que Deus não criou primeiro o homem para depois criar as outras coisas? Exatamente para que o homem não se ensoberbecessem e batesse no peito e falasse: eu ajudei a criar as demais coisas, né? Que Deus foi criando, foi falando pela sua palavra, e cada dia Deus foi criando um universo, né? De uma gama de coisas que foram criadas, né? Tudo que existe no mundo, né? Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo.
Nós somos mais de 240 países no mundo, né? Nós somos 5 continentes no mundo. E tudo foram criados com demarcações por Deus. É coisa grande demais, irmãos. Se você parar para analisar, se você for estudar, né, a fundo, né, você vai ver a grandeza de Deus em tudo que foi criado, né? Os detalhes das coisas de um modo geral, né? Você vê um homem em apenas um corpo humano, né? Quantos organismos um corpo humano tem e qual é a função de cada um e o que tem dentro de cada um, como é que cada um funciona, tudo criado por Deus assim de forma extraordinária, né? E Deus deu para o homem, né, os 10 mandamentos. São só 10, mas eles envolvem bilhões de coisas. Tudo que o homem pensar, tudo que o homem imaginar, tudo que o homem tentar fazer, está dentro dos 10 mandamentos. Não ficou nada de fora. Nada de fora. Tudo está dentro dos 10 mandamentos, né? Tudo que se pratica nos 4 cantos da terra, entre os céus e a terra, por mãos de homens, está dentro dos 10 mandamentos. Você não tem como falar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui ficou de fora. Não, não ficou não. Ficou não. Pode ir lá, você vai ver que está lá dentro. É só você ter conhecimento, sabedoria e entendimento para saber examinar, né? Para você poder entender que aquilo que você falou, pensou, ou fez, ou faz, ou intenta fazer, está rigorosamente dentro dos 10 mandamentos. E este mandamento da obediência, né? O mandamento da obediência, Jesus muitas vezes fez demonstração, né, que ele era um filho que obedecia às ordens do Pai. Que ele só fazia única e exclusivamente aquilo que o Pai mandava. É tão verdade isso que Jesus, todas as noites, subia ao monte para orar e falar com o Pai. Ele atendia o povo o dia inteiro, aquela multidão, junto com os discípulos, junto com os apóstolos e os discípulos, aquela multidão todos os dias, diariamente, durante 3 anos. E à noite ele subia ao monte, ele ia para o Monte das Oliveiras para falar com o Pai. Levava consigo, ou contigo, ou junto com ele, sempre, levava todos, mas sempre 3 estavam constantemente com ele, né? Nem sempre estavam os 12, às vezes 9 não estavam, mas 3 estavam constantemente. João, Pedro e Tiago, ou Pedro, Tiago e João, né? E ele às vezes isolava deles, a palavra fala, a distância de um tiro de pedra, ou seja, a distância que você consegue lançar uma pedra pequena, uma pedra normal, com as mãos, ou com a mão, né? Então eu calculo assim, distância de 50, 60 metros aproximadamente, né? Jesus afastava deles, né? E o que Jesus ia fazer no monte, irmãos? Jesus ia falar com o Pai. Ia falar com o Pai tudo tanto quanto tinha feito durante o dia. E o Senhor passava para ele o que era para fazer no dia seguinte. E ele executava tudo durante o dia, à noite voltava para o monte outra vez. Era de dia em dia, irmãos. Essas tarefas eram executadas, né? Filho obediente. É coisa tremenda. Isso me lembra muito um companheiro que eu tive, né, na primeira fazenda que eu administrei na minha vida, né, aos 19 anos de idade. Comecei a administrar fazendas aos 19 anos de idade. Fazendeiro rico, advogados, pai advogado, filho advogado. E eu comecei a administrar essa fazenda. Então eu tinha a minha equipe de trabalho na fazenda. E eu tinha um funcionário, né, que todos os dias à tarde, quando encerrava o expediente, ele ia para o escritório conversar comigo. Às vezes não tinha nada para falar comigo, assim, em relação de coisas que ele precisasse falar comigo, que não pudesse ficar para o dia seguinte.
mas ele ia, ele tinha o prazer de estar comigo ali, junto comigo, à tarde, no encerramento do expediente, já à noitinha, às vezes até de noite já, para bater um papinho comigo ali, para me posicionar do que estava tudo ok, que estava tudo em ordem, tudo certinho, né? Então, é isto que Jesus fazia com o Pai, e é isso que nós precisamos fazer também com os nossos superiores de um modo geral, né? Então nós temos superior na nossa casa, que são nossos pais, na nossa empresa, que é o mais alto, né, de todos eles é o patrão, é o dono da empresa na empresa, né? Aí depois vem os encarregados, os chefes, o administrador, o gerente, né, e vem descendo até o chefe imediato seu. Então você deve, nós devemos, quando nativa, né, obediência ao nosso superior. E ele resolve com o superior dele até chegar no patrão. O patrão nós devemos apenas a gentileza de reconhecer que ele é o nosso patrão, né, de saudar, de cumprimentá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor vai bem? Muito obrigado, até logo. Passa a batida e vai embora, né? Se ele vier até ti da mesma forma, dá atenção, né? Mas ao nosso chefe nós precisamos temer. Precisamos temer porque ele pode nos colocar no olho da rua, né? Em todo e qualquer segmento da sociedade é assim que funciona, né? E para com Deus, o Senhor nos deu as leis, os estatutos e os mandamentos, né? Você, uma vez, para alcançar a salvação de Deus, você precisa procurar uma igreja, né? Você precisa procurar uma igreja evangélica, uma igreja de crente, uma verdadeira igreja de Cristo, né? É uma verdadeira igreja. Ah, pastor Israel, mas é só igreja de crente? Né? Aí eu te digo e te respondo de maneira ampla, geral e restrita a todos tantos quando me fizer essa pergunta. Se a igreja que você está congregando, se a igreja que você pensa em congregar, se você nesta igreja, o pastor da igreja, né, fizeram um apelo para você aceitar Jesus, né? Após o término do culto, fizeram um apelo, né, para você aceitar Jesus, né? E você vir à frente, né, para aceitar Jesus. Ele orar com você, a oração do arrependimento, a oração que nós aprendemos, que nos foi ensinada por João Batista, né? A oração do arrependimento dos pecados, para a purificação dos nossos pecados, para aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se na sua igreja os procedimentos forem assim, você está na igreja certa, né? E após isso você tem que descer as águas batismais. Você tem que ser batizado em águas correntes. Ainda que seja em piletas ou piscina, como muitas igrejas hoje fazem, por muitos motivos, alegam muitos motivos que convém fazer dessa forma, aqueles que querem fazer e assumem assim, aceitam que assim pode ser, né? Vocês vão prestar conta a Deus, mas se vocês acham que pode ser, continue fazendo do jeito que vocês acham que deve ser, né? Mas esse batismo tem que ser por imersão. A pessoa a ser o batizando, né, tem que ser emergido na totalidade em imersão dentro da água, para que o corpo inteiro seja coberto d'água, para que ali seja enterrado, o simbolismo é este, irmãos, seja enterrado o velho homem, e ali nasce a nova mulher, né? A nova criatura. E por que preferencialmente águas correntes? Porque as águas correntes são águas vivas, né? São águas vivas, né? Vocês não vê água corrente catingar, a não ser que joguem nela qualquer coisa podre, né? Ela não cria limbo, ela não cria micróbios ali de micro-organismos que venha afetar aquela água que você não possa usá-la. Você coloca uma água empoçada numa lata, num balde ou numa piscina e larga lá para você ver o que acontece. Larga lá. Uma semana depois, você vê o que acontece, né? É uma água que se você mergulhar nela já te faz mal para a sua saúde, porque não é água viva. Então, águas vivas é águas correntes. E Jesus, quando foi batizado, deu para nós este exemplo, que o batismo tem que ser feito em águas correntes, águas vivas. Por que João Batista não fez uma piscina, então, para batizar o povo?
Por que ele não fez uma piscina e o povo vinha a ele numa piscina? João Batista foi batizar o povo no Rio Jordão, para batizar o povo, para ensinar o povo como é que deveria ser a partir da vinda de Jesus. João Batista ele não tinha nenhuma outra função para ter nascido e ter vindo aqui na terra. João Batista foi concebido no seio de Isabel, do qual o pai era Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. As duas eram primas. E João Batista foi concebido por Zacarias e Isabel no seio de Isabel. Mãe Isabel, pai Zacarias. Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Né? E João Batista recebeu um espírito excelente. João Batista, ele era um anjo, né? O Paráclito divino que abre os caminhos do Senhor. Este foi João Batista. João Batista foi tão grande, irmãos, que Jesus fez menção de João dizendo assim, nascido de mulher, não há outro maior do que João Batista. Não teve antes, não tem agora e não há depois. Nascido de mulher, maior do que João Batista. Mas Jesus emendou em seguida dizendo o seguinte: mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então vocês vejam a responsabilidade, a importância, a seriedade do aceitar Jesus e cumprir toda a lei e a justiça. Ou seja, ser batizados nas águas correntes. Ser batizados em águas correntes. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, se na sua igreja procedem assim, então você está na igreja certa. Eu não posso falar que você está na igreja errada. Eu não conheço a sua igreja, eu não sei que igreja você é, eu não sei qual é a sua religião, né? Não é religião que salva as pessoas. Quem salva é Jesus. Se lá você for batizado dessa forma, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, o seu batismo é válido. Agora, a partir daí, você tem que andar debaixo das leis, dos estatutos, dos mandamentos. E você encontra na santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu recomendo a que eu uso, né, desde que eu me converti, graças a Deus, há 23, 24 anos atrás. Estou marchando firme e forte, junto com o Senhor Jesus, rumo ao alvo, né? Rumo ao alvo que é os céus, né? Eu até falo às vezes, eu uso uma frase que tem um cantor famoso, até agora eu vejo ele como um grande servo de Deus, né? Meu negócio é com Deus e meu alvo é o céu. Eu uso muito isto, porque assim eu vivo. A minha vida é exercida exatamente desta forma, desta maneira. Meu negócio é com Deus e o meu alvo é o céu, né? Eu oro, clamo e rogo a Deus todos os dias por você, né? Para que você tenha o mesmo entendimento que eu tive, que o Senhor me deu um dia, né? Eu aceitei Jesus, me converti e graças a Deus vivo para Cristo e com Cristo, para Ele e por Ele, e tudo é por causa dEle, tudo é para Ele, né? Então, de modo que você tem que ter obediência, a palavra nos adverte dessa forma aqui exatamente, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãs? Se você não obedece, ou se você é rebelde, você é desobediente. E você está juntando e trazendo para si mesmo condenação. Você está trazendo maldição para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família.
porque você é rebelde, você é desobediente, você conhece, mas não obedece. Você age exatamente da forma que age o pai da mentira, né? São João 8:32, aliás, São João 8:44. São João 8:44. Ele é o pai da mentira e desobediente. Foi o primeiro que desobedeceu, né? Levantando contra Deus nos céus, pervertendo a terça parte dos anjos, né? E o Senhor enxotou ele céu abaixo e ele veio para a terra fazer greve contra os seres humanos, né? E se você não obedece, se você não obedece à santa palavra de Deus, às santas escrituras, você então obedece a ele, porque não tem mais do que dois caminhos, só tem dois. Ou você obedece para a salvação, ou você desobedece para a maldição, para a condenação, né? E assim é. Amém, irmãos? E a palavra continua falando. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, né? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito ainda no canal, irmãos, se inscreva, ative o sininho, né? Repassa para os seus irmãos, para as pessoas que você ama e deseja salvar. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes com enfermidades incuráveis. Repassa para elas, pede elas para ouvirem e fazer o mesmo que você. Se inscreverem, ativar o sininho, que Jesus quer curar suas enfermidades de corpo, alma e espírito. As já manifestadas e as que não manifestaram ainda. Jesus quer curar todas elas. Quer que você tenha uma vida abençoada, né? Em todos os sentidos da sua vida que você necessita, em todas as áreas, né? Ele quer que você seja uma pessoa abençoada e quer que você venha, sobretudo, o plano da salvação de Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, e a paz do Senhor Jesus a todos.